Vamos começar a ver algum código nesse projeto. Aqui no Trello, no board, tem essa tarefa que eu fazendo, que é iniciar a discussão de funcionalidade do EAD. Foi uma discussão que eu comecei lá no GitHub com uma issue, eu mesmo sugeri várias coisas e ela está sendo acatada lá, certo? Então, por exemplo, teve padrão SCORM, catálogo de cursos, aula com diferentes mídias, né? Vídeo, PDF, imagem, texto, alguém contribuiu lá embaixo para dizer que aula com quiz também, gamificação, ranking, provas, enfim, tem uma lista aqui grande. Então aqui o Jake Almeida sugeriu quiz, o Valet sugeriu, o Fabrício, né, sugeriu que seja um portal multidiomas, que ele poderia até traduzir, ajudar com o idioma internacional Esperanto, compartilhamento nativo de conteúdo promocional, rede social interna, olha só galera, que permite interação entre alunos e alunos, monitores, formação de grupos. Então isso aqui, na verdade, já vejo algo como extra, né, algo como para depois, porque senão o projeto a gente nunca vai lançar, porque vai ficar muito grande, né? Então, seguindo. Então, galera, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar todos esses tópicos, vou listar num lugar só. A gente vai discutir ali o que é o coração da aplicação, o que a gente vai atacar primeiro, nesse primeiro momento. Então vai ser uma outra issue que eu vou colocar lá isso formalizado, a gente vai falar isso aqui é o coração da aplicação, vou começar a desenvolver isso aqui. Nesse vídeo de hoje eu ainda quero começar o setup do projeto, começar a editar ali como é que a gente vai seguir, que quem quiser já ir colaborando já vai poder colaborando, beleza? Então vamos lá! Vou submeter essa issue, que é, vamos definir o escopo que vamos desenvolver primeiro. Então aqui está a lista de coisas que a gente levantou. Então a gente vai começar a categorizar essas listas de coisas. O que é muito importante, o que a gente precisa desenvolver agora, atacar para ver funcionando, que uma plataforma de EAD não existe sem, certo? O que são coisas interessantes, coisas legais, features legais para ter, e o que são totalmente extras, né? O que pode ter, pode não ter, pode ficar para depois. Então é aqui que a gente define, certo? Então, por exemplo, feature importante agora, você tem que ter usuários, certo? Você vai trabalhar com usuários, você vai trabalhar com assinaturas, você vai trabalhar com cursos. Então isso eu já vejo como coisas ultra importantes a gente já começar a pensar. Quais são as assinaturas, se o aluno tem assinatura ou não, se o aluno existe ou não, autenticar o usuário, módulo de pagamento, ele conseguir ver os cursos dele, quais são os cursos e disciplinas que ele tem acesso, é um usuário que está bloqueado ou não, você conseguir comprar um curso, isso tudo na API RESTful. Então, para mim, essas são os features principais que a gente precisa desenvolver, certo? Coisas como ranking, chat, dúvida de alunos, e de repente que nem tudo é da API. Por exemplo, compartilhamento social, você conseguir acessar um curso, compartilhar ele nas redes sociais ou compartilhar a ementa dele, alguma coisa assim, isso também pode ser só no site, porque a API vai entregar as informações daquele curso, daquela ementa, mas a filter para você conseguir compartilhar fica no site, fica lá na terceira aplicação que a gente vai desenvolver, ok? Então aqui a gente vai dividir o que é essencial a gente começar, para a gente já começar a atacar esses endpoints da API e começar a desenvolver, ok? Então a issue está lá, vocês já podem comentar. Valeu! Então qual que é a ideia agora? Olhando aqui o Trello, o que eu vou fazer agora é criar o setup da API. Vai ser um setup básico, ainda vou continuar trabalhando nesse setup, mas a ideia é já ter algum código para a gente começar a codar, começar a contribuir, ok? Então eu vou passar essa história aqui para fazendo também. Beleza? Então vamos criar o setup da API. Bom, aqui eu estou vendo a versão recomendada que está hoje em produção, certo? É a 10.15.3. Então vou começar por ela aqui. Por enquanto eu não vou dockenizar ela, acho que eu só vou dockenizar isso quando a gente criar banco, criar essas coisas, e aí a gente dockeniza tudo. Por enquanto eu vou deixar utilizando o Node da própria máquina, beleza? Se vocês não conhecem, o NVM ele é um gerenciador de nodes da sua máquina. Então, com o NVM, você instala ele aí,
procure NVM no Google, vê como instala para o seu sistema operacional. Você consegue utilizar versões diferentes para cada projeto do Node na sua máquina. Então, um projeto você pode usar o Node 10, o outro 9, o outro 12 e assim vai, ok? Então, por mais que você tenha um Node principal na sua máquina, você consegue usar outros nodes de versões diferentes para cada projeto. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um NVM use essa versão aqui, 10.15.3, certo? Se eu não tenho essa versão na minha máquina, ele vai baixar e vai rodar essa versão para mim. Bom, o user não baixou como eu esperava, mas existe o NVM install 10.15.13, ok? Então tá baixando para mim. Agora eu vou dar um NVM user, certo? Agora você vem aqui Node version 10.15.3, beleza? Então agora eu vou dar um npm init para iniciar, criar meu package JSON. Quem mexe com JavaScript com Node sabe que todo projeto tem um package JSON, que é o cara que vai controlar as dependências do seu projeto, quais são as dependências, as bibliotecas que você usa, se você usa frameworks, se você usa qualquer lib framework, qualquer outro projeto, ele controla as versões para você. Então quando eu te passar esse projeto, se clonar esse projeto ou algo do tipo, você não precisa baixar todas as dependências para o seu projeto baixar manualmente, né? Você só vai dar npm install, ele vai ler esse arquivo package.json e vai instalar todas as dependências que você precisa para rodar o seu projeto, ok? Então vou dar um npm init, o nome vai ser da API mesmo, a versão vai ser 0.0.1, ok? Porque está em desenvolvimento. API de plataforma de ensino à distância. Deixar qualquer entry point aqui, ok? Repositório é esse aí. Plataforma é a de programador a bordo, ok. Autor, programador a bordo. Pronto, já criou meu package.json. Se eu vir aqui agora dar um ls, ele vai estar aqui criado. Se eu olhar ele, o que tem dentro dele, vocês vão ver que ele criou com o name lá, com a versão. Essa versão que a gente vai respeitar o que eu falei no meu segundo vídeo, no episódio 2, que é o semver, para criar o versionamento da aplicação, ok? Então, beleza. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado nvm version, ok? Se eu não me engano é esse nome, deixa eu confirmar. Tá, olhei aqui, então na verdade é touch nvmrc, ok? Então vou editar ele aqui. Então agora quando você for, depois de você instalar o NVM, basta você dar um NVM use ou NVM install. Você nem precisa especificar a versão, porque ele vai ler esse arquivo, vai ver qual é a versão e vai automaticamente instalar a versão correta para você, ok? Basta você dar um NVM use ou NVM install que ele vai instalar. Então, como vocês podem ver, ele já está aqui no meu Sublime, a minha pastinha com o meu package.json, com o meu readme que está lá no repositório, com o meu NVM RC. Eu vou criar aqui meu gitignore, certo? Porque tem pastas, para quem não conhece um pouco de Git, que tem pastas arquivos que quando você vai commitar, jogar para o Git, para o GitHub, coisas do tipo, você não quer que ele vá. Então aqui você consegue dizer, sempre que você for commitar, adicionar os arquivos para subir, você ignora essas pastas, esses arquivos. Então uma pasta que a gente sempre ignora é qual? É o Node Modules, que é a pasta que vem todas as dependências do Node instalado. Bom, se eu rodar o Node aqui no meu índice, vai dar um lá, ok. Então agora eu vou usar o Nodemon para rodar o nosso projeto local. Esse cara é muito bom porque se você só dá um node e o nome do seu arquivo, toda vez que você editar o seu arquivo, ele não vai refletir as mudanças. Você tem que fechar o processo, abrir novamente do node para você ver o que você alterou no código funcionar. Com o Nodemon ele dá reload automático para vocês, restarta e você vê as mudanças do seu código sem você precisar ficar manualmente fazendo isso. E ele tem várias outras features legais aqui que você pode dar uma explorada, mas basicamente a gente vai usar ele para ajudar no desenvolvimento, ok? Então, para eu instalar uma dependência usando o npm, a gente usa npm install, esse i aqui de install, ok? Poderia botar assim. O Nodemon é uma dependência de desenvolvimento, então
aqui no meu pack de JSON ele vai vir organizado aqui nas dependências. Vocês vão ver que ele vai adicionar um dev dependencies aqui, que especificando que o NodeMon é uma dependência para desenvolvimento, ok? Então, npm install, vamos lá. Instalou, certo? Como eu disse, ó, dev dependencies NodeMon. Então ele instalou aqui na minha pastinha Node Modules, certo? Então NodeMon depende de outras dependências, que depende de outras dependências, depende de outras dependências e assim vai. E aí gerou 1 trilhão de pastas aqui, certo? O buraco negro aqui, mas tudo bem. O mais importante é que eu não comito essa parte Node Modules, ela está aqui no meu git ignore, mas quando você baixar esse projeto, você vai dar um npm install, o seu npm vai ler aqui os dev dependencies, assim como outras dependências, e vai automaticamente instalar e gerar essa pasta para você, ok? Então essa pasta não é versionada. Então vamos lá que está ficando interessante, certo? Vamos utilizar um framework chamado Rap.js no lugar do Express. Eu até pensei, pô, usar o Express é o que a galera mais conhece, porém eu confesso que o Rap para criar uma API é meu framework preferido. A documentação dele é muito boa, ele é totalmente construído pensando em API. Então vocês vão ver a facilidade que é criar uma API com Rap.js. Ele já tem algumas coisas que você não precisa ficar instalando a parte para você utilizar o Rap. Por exemplo, no Express você precisa instalar o body parse para ele parsear o corpo de uma requisição HTTP quando chega no Express, quando chega na nossa aplicação. Precisa instalar uma dependência só para ele pegar essa mensagem e parsear para você e você conseguir enxergar ela como um JSON, por exemplo, como parâmetros lá, para que você recebe. O Rap.js já faz isso nativamente, porque é tudo pensado em API, ok? Então vocês podem olhar aqui a documentação, brincar com eles. Aqui diz, ó, como criar um server muito fácil, você importa o Rap, vem a função de init, instancia, diz qual é a porta que ele vai rodar, o host, espera a aplicação startar, certo? Com esse await aqui, ou seja, é uma função assíncrona, porque ele precisa esperar que esse start se resolva e retorne uma conexão. Quando isso aqui estiver ok, ele vai printar que o servidor está rodando, ok? Então aqui qualquer exceção de erro que ele capturar, ele vai fechar o processo. Por exemplo, aqui adicionar rotas é muito fácil, ou seja, uma API é movido a rotas, certo? Você tem as rotas HTTP ali que você bate, você acessa ali através de um método, seja do GET, do POST, do DELETE, do PUT. Se você não conhece esses métodos, dá uma olhada na minha aula de protocolo HTTP. Tá lá, eu explico bastante sobre esses métodos, explico o que é o protocolo HTTP, o que é uma requisição, o que é o pedido, o que é a resposta. Então, aqui que você cria uma rota. Então, como por exemplo, se você fizer um GET na raiz, né, do seu host ali, quando você bater localhost 2.3000, na raiz ele vai responder uma mensagem de Hello World. Então aqui a gente vai criando as rotas da nossa API. É muito simples usar Rap para esse cenário, para construir uma API, ok? Então vamos instalar o Rap.js, npm install save. Eu não vou passar o dev, save dev, porque o Rap é uma dependência que vai para produção, né? A gente vai usar o Rap em produção. Então Rap, deixa eu ver se é só Rap mesmo. É Rap. Aqui. Foi, instalou. Se eu vir agora no meu pack de JSON, vocês vão ver que ele criou uma propriedade de dependências aqui e colocou o Rap, beleza? Então aqui, ó, eu vou copiar aqui até o que ele faz, porque já é um boilerplatezinho que funciona, não preciso digitar isso aqui tudo de novo. Eu vou colar aqui para vocês verem. Então basicamente ele importa o Rap, né, que a gente instalou, ele está disponível no nosso Node Modules, e você está importando ele. Então ele criou uma Arrow Function aqui, que é uma função assíncrona, para startar o servidor com o Rap, ok? Então aqui quando você instancia o server do Rap, ele diz qual é a porta 3000, e o host é o host local, o localhost. Quando a gente for hospedar em outros ambientes de produção, desenvolvimento, essas coisas de ambiente de homologação, tem diferentes hosts que você acessa quando você digita no browser ali. Então, quando estiver em outros ambientes, aqui o host vai ser diferente. Isso aqui nem pode estar marretado aqui no código. Por exemplo, 3000 é só no desenvolvimento local, na minha máquina. Quando estiver em produção, não vai necessariamente rodar na porta 3000. Né? Então, isso aqui depois a gente vai ver que a gente controla através de variáveis de ambiente do sistema operacional. Aqui, por exemplo, a gente botaria um process env.port e process env.host. E onde essa aplicação rodar, essa vai ter variáveis de ambiente no servidor que essa aplicação vai estar rodando, que vai
dizer qual que é a porta, qual que é o host. Então o Node vai pegar a porta e o host de acordo com o ambiente que ela roda. Se for local, essas variáveis de ambiente vai estar na minha máquina. Então, por exemplo, seria 3000 e localhost. Se tiver em produção, seria, sei lá, 8888 talvez, e o host programadorabordo.com, não sei, entendeu? Por enquanto vou deixar mais retado, que a gente vai construindo isso em baby steps para todo mundo conseguir acompanhar, ok? Então, aqui, né, o init é uma função assíncrona, ou seja, uma função assíncrona é sempre quando alguma coisa, você precisa esperar alguma coisa, certo? Então, o que a gente precisa esperar aqui? É esse serve start. Então, esse serve start ele é uma operação assíncrona, ou seja, ele precisa fazer alguma coisa e você só pode continuar a sua aplicação quando essa coisa tiver retornado, sabe? Quando já tiver se resolvido. Então aqui a gente tem que esperar quando o serve start der, ok, já me resolvi, então ele continua aqui e vai dizer servidor rodando, ok? E se tiver algum erro, ele vai fechar o Node e vai printar qual foi o erro. Então aqui para começar, ele chama o init, que é a função aqui principal. Vou salvar, vou dar agora um nodemon, src index, e vocês vão ver que já está rodando. Se eu vim aqui agora e digitar localhost 3000, Tato Code 400 já é o rap respondendo, não sei porque deu um 404. Ah tá, porque eu não tenho nenhuma rota ainda estabelecida, isso é óbvio. Não criei nenhuma rota, eu simplesmente startei o rap, mas isso já é o rap respondendo. Olha que legal. Se você não vê essa resposta aqui bonitinha, do jeito que eu tô vendo, talvez vocês estejam vendo assim, é porque isso é uma extensão do Chrome que eu uso, que é o JSON Formatter. Você pode instalar essa extensão aí no seu Chrome, que qualquer página que você acessar, que é um arquivo JSON, ele vai deixar bonitinho assim para vocês. Então agora eu vou vir aqui no pack de JSON e vou criar um comando chamado start. O npm permite que você crie comandos do npm, ou seja, você consegue dar um npm start no seu terminal e passar quais as instruções que ele deve executar quando você dá um npm start. E ele permite você criar vários outros. Então eu poderia criar aqui um npm build, e aí você vai executar npm run build, e aqui você diz, quando você executa esse comando, o que ele faz quando você digita esse comando no terminal. Então vamos botar aqui para vocês entenderem. O start é um comando default do npm. Então quando você cria aqui o start, basta você dizer npm start e vai funcionar. Se você criar outro comando, como eu disse aqui, só build dev, esse comando ele não é padrão do npm. Então para você rodar em terminal, você teria que dar um npm, tipo isso aqui, npm run build dev. Então todo comando que não é nativo do npm, você bota ele aqui, certo? Mas quando você vai executar ele no seu terminal, você precisa botar npm run, sempre run antes, e o nome do comando que você criou. O start, ele é padrão do npm. Então você não precisa dar npm run start, certo? Basta você dar npm start. Então o que eu quero que aconteça quando der npm start? Eu quero que ele execute o nodemon, ok? No src index, beleza? Eu não preciso passar a extensão aqui. Então se eu der npm start, ele vai startar, ele vai executar meu arquivo index.js, está dentro da pasta src, ok? Então, só para vocês verem, executou normalmente. Se eu vim aqui atualizar, vai dar no mesmo, certo? Se eu vim aqui, então vou deixar startando, vou criar uma rota aqui com Rapid.js. Vocês verem que a documentação é tão boa, certo? Que, cara, basta você vir aqui e, se você quiser, você vai pegando. Eu só estou mostrando um pouco do Rap para vocês verem como é que é fácil startar um servidor, criar uma rota, mas depois eu vou organizar melhor esse código, tá? Vou deixar ele melhor estruturado, criar uma estrutura de pastas melhores, criar uma estrutura melhor para rotas, criar uma estrutura para serviços, para os modelos, para os handlers de cada rota. Enfim, eu tô meio que quase uma aula de Rapid.js nesse momento. Então aqui, ó, ensina como você criar uma rota. Então a rota aqui quando acesso a pasta principal. Vocês vão ver, né, que está respondendo 404, not found, página não encontrada. Mas eu posso vir aqui, certo? Antes mesmo do start, vim aqui criar essa rota. Então, ó, o server, essa constante que instanciou o rap server, ele tem um método chamado router. E esse router você diz qual o método,
qual é o caminho, ou seja, aqui poderia ser users, poderia ser products, certo? Poderia ser qualquer coisa e beleza, então ele vai capturar. Se você fizer um get nesse caminho aqui, ele deve executar essa function. Essa function recebe esse request. Se vocês verem a aula lá de protocolo HTTP, vocês vão entender o que é essa variável request, beleza? Então aqui, ó, criei, salvei, o próprio NodeMove restartou a aplicação para mim. Então se eu vim aqui agora dar um refresh, ó, hello old, show de bola, né? Então ele já criou a rota para mim. Se eu botasse aqui users e dar um refresh, voltou a dar 404, mas se eu vim aqui e botar users, voltou a funcionar, beleza? Então é isso. A gente já instalou no Daemon, instalou o Rapid.js, criou um comando de npm start. Ainda falta fazer muita coisa aqui, ainda vou estruturar melhor as rotas, como eu falei, fazer um setup para a gente escrever os testes, isso é muito importante, tá, galera? Então, trabalhando aqui com o que eu mostrei também no segundo vídeo, com esses prefixos na hora de escrever uma mensagem de commit. Estou usando aqui o show, certo? Porque tô basicamente mexendo em setup de projeto, né? Nenhum código que vai para produção, isso aqui, essa feature. Esse WIP aqui é muito utilizado, significa Work in Progress, ou seja, eu ainda estou trabalhando nisso. Ainda não está pronto, ainda estou trabalhando no meu setup inicial, então ele vai como Work in Progress, ok? Então, comitado e já vou puxar lá para o servidor, beleza?